na parte de quarta-feira. Ame a sua esposa como a si mesmo. Você não se aborrece, você se alimenta. Quando você fere o dedo ou qualquer parte do seu corpo, você procura curar, você procura remédio, você procura curar a ferida, você cuida muito bem do seu próprio corpo. Assim também você deve cuidar muito bem daquela que é uma só carne com você, que faz parte do seu corpo. Porque quando nos unimos no relacionamento sexual, marido e esposa, nos tornamos uma só carne. E deveremos amar a esposa como a nós mesmos. É isso que Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 5 e agora os versos 28 a 30. Efésios capítulo 5 e os versos 28 até o verso 30. Vamos ler juntos. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo falou isso numa cultura muito diferente da cultura de hoje. Naquele tempo, o marido tinha, por lei, direito de bater na esposa, espancar a esposa, expulsar a esposa, abandonar a esposa, castigá-la. Era uma cultura terrível para as mulheres. Mas Jesus Cristo elevou a mulher. Os princípios da Bíblia elevam a esposa numa posição de igualdade com o homem. Uma mulher que tem que ser amada como amando o seu próprio corpo, diz aqui. Por isso, queridos, quando Paulo apresentou este padrão de casamento, este padrão de relacionamento entre marido e esposa, ele estava quebrando um paradigma. Ele estava fugindo da cultura, dos costumes e das leis que existiam naquele tempo. Ele elevou o padrão de casamento, mostrando o relacionamento de Jesus com a sua igreja e também o relacionamento do marido com a esposa. Por isso, Paulo diz aqui no verso 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos, porque são uma só carne. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E o verso 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a sua igreja. Verso 30, porque somos membros do seu corpo. Meu querido irmão, as mulheres estavam em posição de desvantagem naquela cultura antiga, mas Jesus Cristo eliminou esta desvantagem e colocou maridos e esposas no mesmo pé de igualdade. São filhos e filhas de Deus. E o marido, como representante de Deus no lar, deve representar corretamente Deus o Pai. A esposa representa o Espírito Santo dentro do lar. E os filhos representam Jesus Cristo, Deus Filho. O lar, no padrão bíblico, é um reflexo da família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. E deve existir respeito entre marido, esposa e filhos. E deve prevalecer o amor, a bondade, a cortesia, a tolerância, o perdão. As regras para a família cristã revelam um contexto social desafiador. Em Efésios 5, 28 a 30, Paulo se dirigiu aos maridos que, seguindo o padrão frequente da época, podiam escolher odiar seu próprio corpo, maltratando suas esposas e batendo nelas. No mundo greco-romano dessa época, o poder legal do pai de família era amplo. Ele podia punir duramente ou até mesmo matar a esposa, filhos e escravos e estar dentro dos direitos legais, embora exercer tal poder de maneira extrema fosse cada vez mais restringido pela opinião pública. Em Efésios 5, 25 a 27, Paulo detalhou o maior exemplo de amor, o amor de Cristo pela igreja, um modelo muito diferente dos exemplos da época. Antes de expor um novo argumento, Paulo apontou outra vez para esse exemplo, pedindo aos maridos que fizessem assim também, como Jesus, que se entregou por sua noiva, a igreja, e atende às suas necessidades.
Paulo desafiou os maridos a se afastarem das práticas do seu tempo e procurar estar à altura do amor de Jesus. Em Efésios 5, 28 a 30, o apóstolo Paulo mostrou uma nova lógica para apoiar o amor dos maridos por suas esposas, o amor próprio. Paulo apresentou uma verdade incontestável. Ninguém jamais odiou ao seu próprio corpo, pelo menos ninguém que esteja saudável. Um marido não fere a si mesmo nem bate em seu próprio corpo. Em vez disso, o alimenta e cuida dele. Efésios 5, 29. Em sua tentativa de eliminar a dureza e a violência contra a esposa, Paulo convidou o marido a se identificar com a esposa. O marido é um com a esposa, de modo que machucá-la não é nada menos que automutilação. E a maioria das pessoas, em sã consciência, não faz isso. Voltando ao exemplo de Jesus, Paulo argumentou que o próprio Cristo pratica o autocuidado ao valorizar os crentes que são seu corpo. Ele, Paulo, aconselhou o marido a moldar o comportamento em relação à esposa, segundo a maneira como ele trata a si próprio e, finalmente, segundo a maneira como Cristo trata a igreja. Paulo fugiu totalmente do padrão de casamento que existia no primeiro século. Paulo estabeleceu o padrão de Jesus Cristo como nosso exemplo, exemplo para o marido, exemplo para a esposa. Paulo pede insistentemente que maridos amem as suas esposas como a si mesmos e a respeitem, a tratem bem, buscando que ela seja saudável e que ela se apresente de forma gloriosa, sem mácula, sem ruga. É você, marido, convertido a Jesus Cristo, que se espelha em Jesus Cristo, que pode levantar a autoestima da sua esposa e fazê-la se sentir feliz como mulher, como mãe, como esposa. Que Jesus Cristo habite no seu coração, marido. Que Jesus Cristo habite no seu coração, querida esposa. E que sejam felizes em Jesus, porque Jesus salva os casamentos. Aleluia!